A única coisa para a qual você pode usar o diesel é para os caminhões militares e os tanques. Exato. É assim que eles receberam esse carregamento de diesel, colocaram os tanques nas ruas. Dentro dessas exceções que o governo está administrando, há um cenário de guerra. Como eles fazem para que as pessoas entendam? É como se a gente visse o mesmo efeito da Venezuela. Prepararam os milicianos, agora querem preparar. Os cubanos estão se preparando para uma guerra. Um hipersônico alcançaria Washington a partir da ilha em não mais que 12 minutos. Não teríamos tempo de reagir. Destruiria a cidade de Washington. Cuba atravessa hoje um dos períodos mais delicados e complexos de toda a sua história, inclusive no período após a Guerra Fria. E tudo isso porque, depois de tudo o que aconteceu na Venezuela, veio o efeito dominó. Há alguns navios, inclusive um submarino, muito perto de Havana, tanto que há temor em Cuba, já existe um cenário de guerra, que foi decretado no último fim de semana pelo regime cubano. O que pode acontecer daqui para frente? O mesmo efeito dominó, ou a mesma estratégia que foi aplicada na Venezuela, pode ser aplicada em Cuba. E por que os Estados Unidos querem, de alguma forma, libertar o povo cubano? Comandante Luiz Quiñones, hoje vamos analisar por que o efeito começa a se espalhar para outros lugares depois da Venezuela. Hoje vamos falar sobre Cuba, depois acho que vai chegar a nossa vez falar da Nicarágua, da Guatemala, do próprio México. Bem-vindo, comandante. Sim, obrigado. Bem, eu acho que já havíamos anunciado quando começamos as conversas no verão que havia um dominó, que primeiro seria a Venezuela, e que esse momento derrubaria outros dois países, que seriam Cuba e Nicarágua. E aí outros países que estão na linha prontos seriam os próximos, e como previmos, a Venezuela caiu, agora é Cuba que está prestes a cair. Um grande erro por parte da administração, especialmente de Rubio, já que começaram a insultar o presidente em vez de terem aceitado que sua mão estendida para tentar dialogar. Sim, sabemos que são comunistas, que não se pode acreditar neles nem no que dizem que comeram ontem, porque vão mentir para você. Isso faz parte da natureza dos comunistas. Mas poderíamos ter ouvido e também utilizado as imagens do presidente cubano estendendo a mão aos Estados Unidos, dizendo: precisamos de ajuda. Dessa forma, as pessoas veem como vivem os cubanos nos Estados Unidos, que vieram apostando suas vidas aqui, porque o regime não sabe administrar e destruiu todo o país. E assim a mudança teria acontecido. E vimos isso na Alemanha. Na Alemanha, as pessoas do leste viviam em uma bolha onde os comunistas, os russos, as mantinham oprimidas. Era uma opressão incrível, mas eles não sabiam a diferença entre o capitalismo do oeste e a depressão e a opressão do leste. Quando eles começaram a perceber que havia uma grande diferença em como as pessoas viviam, então eles começaram a se levantar e começaram a discutir e brigar até que o navio afundou. Essa é a parede que estava lá. O mesmo teria acontecido em Cuba. Teríamos feito, bem, veja, aqui é assim que os cubanos vivem aqui. Como você vive, comparar. Porque Cuba, como sabemos, não permite a entrada deles. As emissoras de televisão daqui não permitem isso. Agora as pessoas também estão tão doutrinadas que para elas viver nesse lixo que existe, porque há quarteirões e mais quarteirões onde o lixo chega a mais de 1 metro de altura, e toda essa podridão está lá. E as pessoas têm que caminhar bem ao lado disso, sempre sentindo aquele mau cheiro insuportável. É realmente inacreditável ver essas imagens. Ruas desmoronando
e as casas que restaram da Revolução caindo no chão. Então, todas as pessoas teriam percebido que sim, existe um futuro melhor, que sim, há uma vida melhor, uma perspectiva melhor para os filhos, e teriam entendido que realmente precisam de mudança. Em vez disso, começaram a dizer para eles que não, que vocês são comunistas, que vamos fazer isso. E depois oferecem para eles mandar alguns navios com comida, exceto que dizem, se vocês tocarem nessa comida, nós vamos atacar vocês. De novo, se às vezes é melhor falar calado, com voz baixa, mas carregar um porrete atrás das costas. Porque você vai ganhar muito mais. Se você fica gritando, gritando e com as mãos vazias, não vai chegar a lugar nenhum. Ameaças não convencem ninguém. E essa foi a grande oportunidade que perdemos, porque Cuba já estava de joelhos, já estavam pedindo ajuda, sabendo que o povo não tem o que comer. Não tinha petróleo, não tinham nada, nem remédios, apesar de supostamente terem a melhor medicina do mundo. Agora sabemos que isso é conversa fiada. E o México os salvou, jogou uma boia de salvação porque enviou 98 mil galões de diesel. O problema é que esse diesel não é usado por ninguém, só pelos caminhões militares e pelos tanques. Então, e a presidenta Shambhala, equivocadamente, tolamente ou intencionalmente, enviou o diesel. Porque ninguém pode cozinhar com diesel. O diesel não pode ser usado para cozinhar. A única coisa para a qual você pode usar o diesel é para os caminhões militares e os tanques. Exato. É assim que eles receberam esse carregamento de diesel, colocaram os tanques nas ruas. E as pessoas que estavam necessitadas, que queriam usar para cozinhar, eles ainda não podem fazer isso porque não há combustível algum disponível e os poucos carros que restam usam apenas gasolina, não usam diesel. Então imagine que absurdo completo dizer que ela realmente fez isso pelas comunidades. Eu estava fazendo isso para apoiar o narcogoverno, que é Cuba. Comandante, temos estado muito atentos ao que está acontecendo em Cuba. Está faltando combustível para eles. E o senhor também está mencionando lixo. Mas quando o regime chega e diz que, dentro dessas exceções que o governo está administrando, há um cenário de guerra, como eles fazem para que as pessoas entendam? É como se a gente visse o mesmo efeito da Venezuela. Prepararam os milicianos, agora querem preparar. Os cubanos estão se preparando para uma guerra, mas a diferença é que aqui em Cuba há muita fome. Aliás, na última semana não conseguiram se locomover no transporte público por falta de combustível. Então, sente-se a pressão daquela liderança que a revolução tinha antes e que agora não está surtindo efeito? Poderia acontecer algo igual, semelhante, ou algo que surpreenda os Estados Unidos em alguma operação contra Cuba? Poderia ser, e lembremos de uma coisa, os cubanos já têm protestado e já saíram às ruas. Inclusive queimaram aqueles montes de lixo porque dizem que os ratos estavam por toda parte e o mau cheiro já estava insuportável e várias pessoas à noite atearam fogo em vários quarteirões, por isso algumas casas foram queimadas. Ou seja, as pessoas já estão cansando das desculpas. O próprio presidente cubano chegou a acusar os líderes do seu partido, como se ele não fosse um deles, de terem destruído e de não terem contribuído para a economia do país, porque dizem que não fazem nada, não cumprem seu trabalho, só recebem o mínimo que o governo lhes paga e são conformistas. Isso é o comportamento típico de um comunista. O mesmo aconteceu na Venezuela. Por isso, todos os equipamentos de petróleo estão totalmente destruídos, porque não fizeram manutenção quando um ser humano obrigado é mantido sem fazer nada, sem que lhe exijam algo, perde toda a responsabilidade, perde a humanidade e se torna nada mais do que um animalzinho que só pede comida, come e vai deitar de novo. Isso é o que estamos vendo que aconteceu em Cuba e estava acontecendo na Venezuela. Então, agora isso poderia acontecer, especialmente porque Maduro vai fornecer muita informação, vai apresentar evidências concretas,
Temos evidências de que Cuba atuou como um dos intermediários nas ilhas onde ofereciam suporte ao narcotráfico. As diversas embarcações da Venezuela e da Colômbia passavam por Cuba, onde rotineiramente trocavam o grupo de motoristas ou os experientes marinheiros que iam conduzir as lanchas, ou às vezes descarregavam ali para um navio. Em alto mar, onde podiam seguir a rota para a Europa, seguindo sempre adiante. Cuba foi um dos fatores e sabíamos que com o narcotráfico, os Castros estavam enchendo os bolsos. Para quê? Não sei, porque eles não podiam ir a lugar nenhum com todo aquele dinheiro que tinham, mas eles estavam enchendo os bolsos com o narcotráfico, com as comissões que pagavam por permitir aviões aterrissam em Cuba. Aviões pequenos que seguem para Miami, que seguem para a Flórida ou para o México para descarregar. Nós compreendemos, mas o impacto significativo de se ter a capacidade de encaminhar um caso a um júri federal, exatamente como aconteceu com Maduro, onde há uma testemunha atual que diga: eu sei porque eu vi ou eu estava coordenando com o governo cubano para que fizessem isso. Isso representa um elemento de extrema importância. Um grande júri não pode, porque, digamos, se você leva evidências, por exemplo, gravações, você pode levar vídeos que mostram que ali passou um barco fazendo certas coisas, é mais difícil poder convencer um grupo de pessoas, especialmente agora que todo mundo desconfia se é real ou se é inteligência artificial, mas se for uma testemunha como Maduro, o ex-presidente que estava envolvido até o pescoço, que diga eu, pessoalmente, eu tenho conhecimento de que o regime cubano tem participado nestas ações. Então, eles podem apresentar uma acusação formal a um grande júri. O grande júri, então, dá a ordem para que sejam presos os líderes que são responsáveis. E aí teríamos a mesma situação que aconteceu com o Panamá e com a Venezuela, que então poderíamos entrar para prender esses criminosos e fazer a mudança no país como precisa ser feita. De repente, por isso entende-se que até o próprio Raul Castro, quando recebeu os corpos junto com toda a cúpula do regime cubano, os corpos dos cubanos que morreram na Venezuela após a captura de Nicolás Maduro, ali foi dado o primeiro alerta, porque, pelo que entendo, comandante, se Nicolás Maduro começar a falar, se começar a entregar provas, não seria um ataque contra um regime, seria uma legalização sobre pessoas ou um esquema semelhante ao da Venezuela que esteja trabalhando com o narcotráfico. E isso poderia levá-los a um tribunal. E os Estados Unidos teriam razão suficiente para realizar uma operação semelhante para tirar de Cuba os líderes da revolução. É assim mesmo? Exatamente, e é por isso que não queriam, nós não os ouvíamos. Em conversas de inteligência, diziam que Maduro não podia sair vivo da Venezuela porque temiam o que ele poderia revelar a todos. Não só ao governo, mas também a corporações que nós acreditávamos que tinham crescido graças ao seu sucesso de negócios, mas agora também sabemos que eles estiveram envolvidos em assuntos de narcotráfico. Há líderes internacionais que estão sendo investigados por crimes de lavagem de dinheiro. Então, como eu disse no começo, isso é como um polvo que tem tentáculos muito, muito longos, que chegaram a todos os lugares. E enquanto não tirarmos todos os braços que ainda restam, já tiramos a cabeça, mas agora é realmente preciso terminar de desmantelar tudo o que ficou para trás. Porque ainda existe a Nicarágua, que também coopera bastante, envia dinheiro e faz a lavagem desse dinheiro. Então eles podem cair, como eu te disse antes, pelos próprios erros deles. E o que eles mais temiam de fato era que o mais fraco entre os chamados três patetas é justamente o Maduro. Maduro, já desde o início, praticamente na noite em que chegou a Nova York, que estava lá, Happy New Year, dizendo para todo mundo:
Ele já estava falando que poderiam fazer um acordo onde se dessem uma sentença bem leve para a esposa dele, que ela só cumprisse, digamos, 6 meses e que para ele dessem no máximo 8 anos de prisão, mas sabendo que ele poderia sair antes disso, então ele daria informações muito valiosas que poderiam derrubar governos, e isso sabemos que os únicos 2 governos agora que estão envolvidos até o pescoço são Cuba e Nicarágua. Então, para mim, que os 2, que ele passe 8 anos na prisão para derrubar Cuba e Nicarágua seria um bom negócio. Se eu tivesse que decidir, eu aceitaria a oferta, mas quero evidências contundentes, quero muitas provas. Onde estão essas provas para poder mostrar ao mundo que esses não são governos legítimos, não é? Que são narcogovernos, que é o que estamos tendo na América Latina agora. Comandante, agora a gente entende perfeitamente por que existia esse grande medo dos cubanos. E também se falava muito que, se houvesse uma operação, os cubanos assassinariam Maduro. E foi exatamente por esse motivo que o primeiro círculo foi o alvo principal desta operação. Porque Nicolás Maduro tinha ou tem uma grande quantidade de informação. A importante visita da CIA a Caracas também significou exigir de forma direta que Delcy Rodrigues retirasse toda a presença da inteligência cubana que existe na Venezuela. Fala-se de cerca de 60 mil cubanos ativos no país, que estavam acompanhando o regime na Venezuela. Sim, o que acontece é que muitos cubanos foram para a Venezuela porque não havia vida para eles em Cuba e como muitos outros emigraram para o país. Eu conheço, inclusive, pessoas famosas que saíram de Cuba, foram para a Venezuela, caíram em outra Venezuela, em outra Cuba e acabaram vindo para os Estados Unidos. Os cubanos que estavam lá, muitos deles médicos e alguns militares, acabaram ficando casando-se com venezuelanas. Então, há milhares deles que ainda têm, porque como eles têm a mente lavada desde bebês, vai ser muito difícil que consigam mudar de opinião nesta geração, né? Seriam necessárias pelo menos 2 gerações completas para que os novos que vierem, os novos cubanos, comecem a crescer com um senso de liberdade e autonomia plena, com oportunidade, mas também com a exigência de que você tem que trabalhar para ganhar o seu pão, senão você não vai ganhar, não vão te dar nada de graça. Imagine que Cuba era famosa pelo açúcar, por todos os produtos, o rum, e, no entanto, agora não tem nem para eles mesmos. Eles estão suplicando ao resto de seus satélites, onde quer que possam, que enviem qualquer coisa que puderem. Apesar de que, em sua época, imagine, tinham até mesmo a indústria de charutos, que acabou. E a única coisa que manteve um pouco o fluxo de dinheiro foi uma área onde países como a Espanha, investiram dinheiro para manter algum tipo de turismo, de forma constante. E a grande maioria, obviamente, são turistas europeus que ainda têm a mentalidade de que o socialismo, o comunismo é uma grande coisa, mas ninguém é levado para fora dessas zonas de segurança, como eles chamam. Não é segurança para os turistas, é segurança para eles, para que o mundo não perceba a situação de pobreza extrema, as condições tão incômodas e tão catastróficas que existem atualmente em Cuba. As pessoas vão dizer, mas olha, isso é ainda pior do que muitos dos cenários que já vimos de países pobres na África, onde aqui há montes de lixo, não há água, não há eletricidade. Esquece que as pessoas se acostumaram a simplesmente viver do que lhes dão. E lá estão eles, tranquilamente sentados numa cadeira do lado de fora, descontraídos, conversando e jogando algum joguinho que eles têm. E para eles isso é normal. Eles não possuem nada além de simplesmente dormir, comer, dormir, comer. E assim o futuro para eles é exatamente o mesmo. Eles não têm sentido de melhorar. E esse é o problema. Como você pode mudar todos esses venezuelanos, esses cubanos que ficaram na Venezuela da noite para o dia, e a maioria são os que apoiam e se aproveitam desse cabelo?
sem cabelo está se aproveitando deles para manter o controle, já que são tantos, mas eles não estão lá porque realmente queriam uma oportunidade melhor que não existia em Cuba. E, no entanto, tem conhecidos do comunismo que continuam fingindo que o comunismo ainda é perfeito. E não é. Comandante, é praticamente a mesma estratégia que foi aplicada na Venezuela, a mesma que os EUAR estão usando, aquela sobre pressão. Primeiro, saber que alguém tem informações como as de Nicolás Maduro. É verdade que há navios perto de Havana, ou submarinos aguardando para ver como a situação evolui, porque é como a Operação Caçador, esperar o momento certo até atacar. Porque sempre tivemos interesse. Olha, uma coisa que as pessoas devem saber é que Cuba serviu historicamente como uma base estratégica de espionagem para a Rússia. E há um cabo submarino que eles lançaram de forma clandestina, mas nós descobrimos tudo. Esse cabo sai de Havana, passa praticamente pelos estreitos da Flórida, e ali eles estão vigiando cada navio que esteja, cada submarino, cada navio americano que sai, especialmente militar, ali eles detectam. E esse cabo submarino foi colocado durante a época da União Soviética, com parte do dinheiro que davam para Cuba, que os mantinham, era precisamente para esse tipo de operações. E o cabo de conexão submarina é feito de uma forma extremamente sofisticada. E nós temos versões iguais ou superiores do que o que eles têm. O que acontece na realidade é que há um computador de um lado, onde cada navio produz um som e vibrações muito específicas. Quando um navio passa, o computador analisa e pode detectar qual navio é, de que tipo e idade, a que velocidade estava, a que profundidade estava, se é um submarino, tudo isso eles podem detectar. Então eles sabem que, saiu o submarino ABC para onde ele estava indo, e eles já têm uma ideia de onde os satélites podem começar a monitorar. Ou eles enviam aviões para seguir de longe os navios ou submarinos para ver para onde estamos indo. Às vezes eles também têm, eles chamam de trawlers, que são supostamente barcos de pescadores que ficam nas proximidades dos nossos limites de área e, quando sabem que um navio sai, começam a segui-lo e o seguem como se fossem uma sombra para onde vão e vão passando informações e transmitindo inteligência. Nós acabamos fazendo exatamente o mesmo, ou seja, isso se torna um constante jogo de gato e rato, mas sem Cuba não existiria esse elo fundamental de detecção. Para que toda vez que saímos, tenhamos que estar plenamente conscientes de que há sempre alguém monitorando e nos vigiando desde a ilha. Outra coisa que nos preocupa é que, sim, eles retiraram os mísseis inicialmente, mas como sabemos que têm enviado navios russos constantemente, especialmente no último ano, como saberíamos se não levaram algum míssil que possa carregar um hipersônico pequeno? Um hipersônico alcançaria Washington a partir da ilha em não mais que 12 minutos. Não teríamos tempo de reagir. Destruiria a cidade de Washington, tudo em um raio de 5 milhas seria pulverizado e depois as pessoas morreriam sem saber o que aconteceu. Até exatas 20 milhas além desse momento do primeiro impacto, e em 12 minutos, quando virmos o lançamento que atingiu, não dá tempo sequer de se despedir. Esse sempre foi o profundo e constante medo de por que deixamos Cuba ficar ali, como se fosse uma pedra incômoda no sapato que não te deixa fazer nada. E se eles estão agindo de maneira semelhante à Venezuela em atividades criminosas internacionais, então já não precisamos mais nos deter pelos acordos internacionais que foram feitos anteriormente. Em 1962, na questão dos mísseis de Cuba, quando os tiraram de lá, porque agora estamos falando de remover mais uma vez uma grande quantidade de criminosos, e se isso resultar na liberdade de todo o povo, melhor ainda.
Sim, porque não é apenas a liberdade e a segurança nacional dos Estados Unidos que estão em jogo, mas também a de todo o resto da América Latina, porque eles se envolveram profundamente em todos os problemas de ordem social que tivemos, desde a histórica perseguição contra Che Guevara, que, aliás, aconteceu porque ele tentou assumir o controle total daqueles mísseis nucleares que a antiga União Soviética possuía. Ele e seu grupo de pessoas, eles planejaram, então, surpreender os russos, atacar os russos, tomar todos os mísseis deles, expulsá-los, e depois forçar o resto da América Latina a se tornar comunista. Ou eles usariam os mísseis que tinham contra o povo, ou seja, imagine as possibilidades que haveria. E eram mísseis suficientes para ameaçar os Estados Unidos. Felizmente, um dos oficiais em quem Che Guevara depositava confiança absoluta e considerava profundamente leal, decidiu agir e avisou ao comandante Fidel Castro que um plano estava sendo tramado, permitindo que todos os envolvidos fossem capturados a tempo. Mas, obviamente, se tivessem executado isso naquele momento em Cuba, você pode imaginar a confusão que teria acontecido. Por isso, pode ser que os russos tenham dito a ele tem que sair daqui, porque senão, se você quiser ter uma relação conosco, já que a tentativa de nos roubar os mísseis poderia ter nos colocado numa guerra mundial, eles o mandaram para continuar espalhando comunismo na América Latina. Foi para a América Central, foi para quase todos os países formar grupos que começaram e acabou morrendo na Bolívia. Então essa é a história do comunismo, que as pessoas não entendem do que se trata. Estivemos tão perto de chegar a uma catástrofe aqui em todo o continente, né? E é por isso que não podemos mais continuar aguentando eles. Se agora teríamos uma desculpa, já que assinamos um documento no qual prometíamos não nos envolver de forma alguma em tentar derrubar o governo cubano em troca de que retirassem aqueles mísseis de lá, de Cuba. Então ficou decidido que agora não quebraríamos a promessa. E nós alegamos que, afinal de contas, a União Soviética já não existe. O acordo foi feito com a União Soviética. E agora o regime cubano não está agindo como um governo legítimo, mas sim como um narcogoverno, tal qual ocorre na Venezuela. Comandante, muito boa essa explicação. Nós vamos permanecer muito atentos a Cuba, exatamente da mesma maneira, assim como temos estado atentos à Venezuela, também ao que está ocorrendo na Nicarágua e a questão do México. Não quero encerrar sem antes perguntar qual é a sua opinião específica sobre a reação do presidente Donald Trump, agora, neste momento, com a questão da Groenlândia, desafiando diretamente a Europa. Acho justo. O discurso mudou? Que implicações isso poderia ter? Isso vai ter muitas consequências. O Congresso Nacional já está bastante preocupado que ele não esteja agindo como uma pessoa competente ou responsável, ameaçando diretamente um aliado, ou melhor, vários aliados próximos, porque agora ele está implicando com todos os países aliados da OTAN, né? O que é algo perigosíssimo. E isso vai resultar na quebra dessa união sólida que existiu, união que nos ajudou muito no passado. Lembremos que a Noruega enviou vários recursos. Eles nos apoiaram nas duas guerras do Afeganistão e do Iraque que tivemos. Eles enviaram tropas, eles nos apoiaram, enviaram aviões. Então, de repente, agora estamos dizendo que porque eles não lhe deram o prêmio Nobel, ele está bravo e que não se importa com a paz. Essa não é a atitude de um presidente que se autodenomina o presidente da paz. Como você pode dizer que é o presidente da paz quando está ameaçando invadir outros países só porque não te deram um prêmio? Isso é ridículo. E eu não sei se ele... Porque o problema que descobri é que os nova-iorquinos têm um senso de humor tão estranho que às vezes você acha que estão te insultando e não sabe se estão falando sério ou brincando. Espero que isso seja uma brincadeira.
de mau gosto ao estilo nova-iorquino, já que, como te digo, eu conheço muitos amigos, meu filho mora em Nova York e ele me diz, às vezes eu não entendo os nova-iorquinos porque eles têm um senso de humor tão estranho, mas isso não está certo. Isso, na verdade, é estarmos... Sabemos. O que acontece é que as pessoas não, quando você olha o mapa em uma parede, não percebe as dimensões e as facilidades que existem ou não existem. No caso, se as pessoas olharem um globo, que vejam um globo e vejam exatamente onde fica Islândia e Groenlândia, você vai perceber que isso é um ponto estratégico. A Groenlândia ela está geograficamente mais perto da Rússia do que da América do Norte. Então, se nós temos ali, e tínhamos antes, durante a chamada Guerra Fria, quando toda a Europa estava preocupada, eles nos tinham ali, tínhamos grandes bases estratégicas onde podíamos reagir imediatamente. Também tínhamos estações de radar onde podíamos ouvir atentamente todas as conversas que estavam acontecendo, estávamos intervindo de outras formas e tudo estava perfeitamente alinhado, mas então começou a vacilar a determinação de que a Rússia já era um aliado, que para que precisaríamos de todas aquelas bases, começaram a nos tirar de lá. Das 1.000, 2.000 tropas que tínhamos na Groenlândia em certa época e das bases militares que possuíamos, agora temos uma pequenininha, onde há apenas 150 militares e todos eles são técnicos que escutam ou que estão vigiando por satélite. Isso é tudo o que temos. Na hora em que lançarem um míssil, para que saibamos, no momento em que o detectarmos, já terá passado. Sobre a Groenlândia, ou seja, nos restaria tão pouco tempo para reagir e enviar um míssil de volta, que perdemos o poder de dissuasão de dizer, se vocês nos atacarem, nós imediatamente, bem, nós vamos atacar vocês. Porque em uma situação assim, onde eles ataquem, já que a China também está próxima, a rota de voo mais próxima e estratégica é atravessar a vasta região polar. Se eles decidirem atirar mísseis contra você sobre o Polo Norte, será muito difícil detectar a ameaça devido à forma específica como a posição magnética do nosso planeta afeta a precisão de todos os instrumentos de monitoramento. Lembremos-nos disso. O polo magnético não é correto. Se você estiver lá, o radar e a bússola vão te fazer girar bastante. Ele então começa a girar. Não indica de forma exata onde se localiza o Polo Norte, que é o ponto que nós utilizamos para navegar em navios e na aviação. Agora se usa o sistema de satélite, mas sempre foi necessário determinar o sistema polar, onde está o centro magnético. A posição magnética ali é muito influente e pode afetar a detecção de qualquer míssil que venha. O que Donald Trump estava alegando é que, para que possamos estar lá, precisamos fazer um investimento financeiro alto, porque essa área é extremamente complexa e difícil. Lembremos que a Groenlândia é uma ilha enorme, menor que a Austrália, mas é a segunda maior ilha do mundo. Ela está em uma posição onde há camadas e mais camadas de gelo, ou seja, não podemos construir sobre a rocha, sobre o terreno seco, não, temos que construir sobre camadas de gelo que estão se movendo constantemente. Então aí já tentamos, nos anos 50, tentou-se construir uma base permanente e tivemos que abandoná-la após um ano, porque as placas de gelo se moviam e, de repente, os túneis que estavam conectados para que as pessoas, especialmente os cientistas, pudessem passar de um lado para o outro sem congelar do lado de fora. Esses tubos conectados se romperam e toda a neve caiu, desabando sobre onde eles dormiam. Depois de passarmos um ano inteiro, nós acabamos abandonando tudo porque disseram, isso é instável demais. Inclusive, tínhamos um mini reator nuclear que tornou-se algo totalmente impossível, porque era muito difícil remover esse material radioativo sem matar as pessoas que estavam tentando retirá-lo. Então, por isso é que é uma situação extremamente complicada e muito, muito difícil. E Trump diz, se vamos voltar aqui para nos proteger e evitar, porque a Rússia poderia entrar imediatamente, atravessar e estar na Groenlândia em menos tempo do que nós.
Levaria mais tempo para nós chegarmos lá do que para a Rússia invadir a Groenlândia e, a partir daí, lançar mísseis onde nos pegariam de surpresa. E, ao invés de 1 hora de preparação, teríamos 10, 12 minutos. Comandante, muito obrigado. Que ótima explicação o senhor nos deu sobre Cuba e agora sobre esse outro tema que também está afetando os aliados dos Estados Unidos. Agradecemos muito pelo seu tempo aos nossos assinantes. Obrigado por nos acompanhar, por compartilhar, por curtir. Adoramos ver quando vocês comentam e sugerem temas que estamos